Ônibus com 50 passageiros tomba em Minas Gerais e deixa 10 mortos. E você vai ver também. Armados atacam agência bancária e quartel da Polícia Militar ao mesmo tempo em Minas Gerais. O presidente Lula afirma que o Brasil está seguro contra tarifaços de Donald Trump. O número de empréstimos consignados ultrapassou o de segurados do INSS. E ainda, São Paulo renova contrato bilionário com casa de apostas. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, ao menos 10 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas após um ônibus com destino a São Paulo tombar em Minas Gerais nesta madrugada. Entre as vítimas, 2 eram crianças de 2 e 4 anos de idade. Vamos ver. Um ônibus da Aviação Real Expresso levava 50 passageiros quando tombou na rodovia MG 223, no trevo do Queijinho, entre Araguari e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu nesta madrugada. O veículo teria perdido o controle e tombou na rodovia. Entre os feridos, 5 foram encaminhadas para o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia e outros 13 passageiros feridos foram levados para a UPA de Araguari. Equipes de resgate das cidades de Araguari, Tupaciguara e Uberlândia foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência. Os trabalhos de resgate contavam com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E ainda em Minas Gerais, criminosos armados atacaram uma agência bancária e um quartel da Polícia Militar. E tudo isso ao mesmo tempo. Durante o ataque, um policial ficou ferido na mão por estilhaços. De acordo com a polícia, 3 veículos e uma motocicleta foram usados na ação, que aconteceu durante esta madrugada. Os suspeitos efetuaram disparos contra a sede da companhia da PM, em Guaxupé, e também contra uma viatura da Guarda Municipal, que tentou abordá-los. Imagens de câmeras de segurança mostram pelo menos 6 criminosos descendo dos carros e atirando contra o quartel. Além dos disparos, houve explosões. Durante o ataque, um policial militar que estava de plantão ficou ferido na mão por estilhaços. Ao mesmo tempo, uma agência bancária da Caixa Econômica Federal foi atingida por disparos de armas de alta energia e explosões. Os suspeitos também danificaram portas de 2 lojas próximas. De acordo com a Polícia Militar, os autores fugiram em pelo menos 5 veículos, possivelmente com destino à zona rural. Um reforço policial foi mobilizado, com apoio da aeronave da Polícia Militar, para rastrear os suspeitos. Ninguém foi preso. E olha só, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresentou hoje a PEC da Segurança ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e aos líderes partidários. Entre os pontos de destaque, a proposta defende que a União estabeleça diretrizes de atuação das forças de segurança, além de integrar as forças de segurança pública do país. No encontro, Lewandowski colheu impressões dos deputados e a PEC deve ser enviada ao Congresso na próxima semana. E mudando de assunto, olha só essa pesquisa que foi feita pelo Instituto Datafolha. Ela revelou que 52% dos brasileiros acham que Jair Bolsonaro deve ser preso. O ex-presidente virou réu por tentativa de golpe de Estado após uma decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal no fim do mês de março. Já para 42% dos entrevistados, Bolsonaro não deveria ser preso. Outros 7% não souberam responder. O Instituto entrevistou 3 mil pessoas com mais de 16 anos em 172 cidades nos 3 primeiros dias de abril. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos para o total da amostra. E a maioria dos brasileiros classifica como negativa a imagem do governo dos Estados Unidos de Donald Trump. A pesquisa Quest também verificou que a opinião sobre o país também piorou.
A pesquisa Quest apontou que 43% dos brasileiros têm uma imagem negativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto 22% ainda o veem de forma positiva. 23% consideram Trump regular e 12% não souberam responder. A imagem de Donald Trump é mais negativa do que positiva entre homens e mulheres, de diferentes religiões e em todos os recortes por faixa etária, raça, escolaridade e renda familiar. Paralelo a isso, a percepção sobre os Estados Unidos também piorou. 41% dos entrevistados têm uma imagem desfavorável do país, contra o resultado de 24% apurado na rodada anterior, em março de 2024, quando Trump ainda não era presidente. Já a imagem favorável dos Estados Unidos caiu de 58% para 44% no mesmo período. E a China advertiu que não cederá às pressões ou ameaças após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometer aumentar ainda mais as tarifas sobre os produtos chineses se Pequim tomar medidas de retaliação. Já o Ministério do Comércio da China pediu nesta terça-feira que os Estados Unidos se envolvam em diálogo. A China advertiu que não cederá às pressões ou ameaças após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometer aumentar ainda mais as tarifas sobre os produtos chineses se Pequim tomar medidas de retaliação. Deixamos claro em diversas ocasiões que pressionar ou ameaçar a China não é a maneira correta de negociar conosco. A China defenderá com firmeza seus direitos e interesses legítimos, declarou a agência France Presse o porta-voz da embaixada chinesa nos Estados Unidos, Liu Pengyu. Trump ameaçou nesta segunda-feira aumentar as tarifas sobre produtos chineses em mais de 50% se Pequim insistir em sua contraofensiva aduaneira, mas deixou as portas abertas para negociar com os demais países afetados. Desde que retornou à Casa Branca, Trump impôs uma tarifa adicional de 20% sobre as importações chinesas por supostamente tolerar o tráfico de substâncias usadas para fabricar fentanil. Aumentará para 54% a partir de 9 de abril, com os 34 adicionais anunciados na semana passada. Já o Ministério do Comércio da China pediu nesta terça-feira que os Estados Unidos se envolvam em diálogo para resolver a guerra comercial. A China pede que os Estados Unidos cancelem todas as medidas tarifárias unilaterais contra a China, parem a supressão econômica e comercial contra a China e resolvam adequadamente as diferenças com a China por meio de um diálogo igualitário com base no respeito mútuo, disse um porta-voz do Ministério. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil está seguro, apesar dos impactos do tarifaço de seu colega americano Donald Trump. Lula reiterou que a economia vai voltar a crescer mais do que o previsto em 2025. Acompanhe. O presidente Lula participou nesta segunda-feira de um evento no Centro de Logística do Mercado Livre, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Lula falou sobre o tarifaço promovido pelo presidente americano Donald Trump e ressaltou que o Brasil está seguro porque tem um colchão de 350 bilhões de dólares. O petista se referia às reservas internacionais do país. Todo país que tem muito dinheiro na mão de poucos é pobre. Mas todo país que tem pouco dinheiro na mão de muitos é rico. E é isso que está acontecendo neste instante nesse país. E esse país de classe média está nas nossas mãos. Não depende de ninguém, não depende dos Estados Unidos, não depende da China, não depende da Argentina, depende de nós brasileiros. Durante o evento, o Mercado Livre anunciou investimentos de 34 bilhões no Brasil apenas neste ano. E você vai ver a seguir, São Paulo renova contrato bilionário com casa de apostas. E agora na sua tela a vista da cidade de Goiânia, capital de Goiás. Está fazendo 26 graus por lá neste momento e a mínima prevista é de 19 graus. O Redação Hit volta já. Nós estamos de volta, agora são 11 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Vamos às notícias do segundo bloco.
Os dados de imigração para Portugal mostram que os números de brasileiros barrados subiram mais de 700% no ano passado. E um dos principais motivos é a falta de motivo para a permanência no país. O número de brasileiros barrados em Portugal disparou 721% no último ano, saltando de 179 casos em 2023 para 1.470 no ano passado. Os dados são do Relatório Anual de Segurança Interna. Segundo o documento, 85% das recusas registradas são de brasileiros. Entre os principais motivos para o veto está a falta de motivo que justifique a permanência no país e problemas com documentação e visto. A ação é reflexo da decisão do governo português de apertar as regras de imigração em junho do ano passado, quando encerrou com a possibilidade de regularidade no país pela manifestação de interesse. Mesmo que a flexibilização do processo de imigração para a comunidade dos países de língua portuguesa tenha sido aprovada, não há previsão de entrar em vigor. O acordo permitiria a regulamentação da entrada de brasileiros no país como turistas e, estando em Portugal, teriam a possibilidade de regularizar a residência. Depois que o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, perdeu o cargo devido a uma crise no governo, a implementação da medida ficou em segundo plano. No atual cenário, só é permitida a residência legal com a emissão do visto correto, antes da chegada no país. Os pedidos no consulado brasileiro podem demorar mais de 100 dias, gerando prejuízos para quem fez planos para emigrar, para trabalhar ou estudar. E olha só, já são mais de 40 milhões de contratos ativos de crédito consignado do INSS com desconto em folha de pagamento. Com isso, o número de empréstimos ultrapassou o de segurados. Vamos ver. O número de contratos ativos de crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social ultrapassou em 3.700.000 o número total de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Segundo dados do Portal da Transparência Previdenciária, existem 44.400.000 empréstimos com desconto em folha. O regime geral de previdência social tem mais de 34 milhões de pessoas. Outros 6,5 milhões recebem benefício assistencial, como o benefício de prestação continuada. O Ministério da Previdência Social explica que a maior quantidade de empréstimos em relação aos beneficiários é preciso considerar que a legislação permite a um segurado ter até 15 linhas de crédito. Os dados são de dezembro do ano passado e foram divulgados na última semana pelo Ministério da Previdência Social. O consignado registrou aumento de 11,5% em dezembro, em igual período do ano anterior, passando de quase 82 bilhões para 91 bilhões e 300 milhões de reais. Os aposentados respondem por 64% dos descontos do consignado, enquanto os pensionistas representam 24%. E os assistenciais, 12% do total. E a poupança teve em março o maior saque para o mês em 3 anos. De acordo com o Banco Central, quase 12 bilhões de reais foram retirados no mês passado. A caderneta de poupança teve saque líquido de 11 bilhões 458 milhões de reais em março. Segundo dados publicados pelo Banco Central, é a maior retirada para o mês desde 2022, quando o resultado foi negativo em mais de 15 bilhões e 300 milhões de reais. Entre janeiro e março deste ano, o saldo ficou negativo em quase 46 bilhões de reais. A saída de recursos acontece em meio à inflação e endividamento altos. O juro básico mais alto também faz poupança ficar menos atraente, com rendimento limitado. Isso porque, quando a taxa Selic ultrapassa o patamar de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é de até 0,5% ao mês, mais a variação da taxa referencial. No acumulado do ano, o saldo é positivo em 1 trilhão de reais. Esse é o 10º mês seguido acima da linha de 1 trilhão de reais. O dado foi divulgado pelo Banco Central. A saída de recursos acontece em meio à inflação e endividamento da população. Os indicadores mostraram que o endividamento ainda segue elevado. E agora nós vamos falar de esportes aqui no nosso jornal. E quem vai trazer as notícias é o Felipe Takahashi.
Bom dia, Felipe. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E nós começamos o nosso bloco de esportes falando sobre o São Paulo, que renovou seu contrato com a Superbet. Traz pra gente aí os novos detalhes desse novo contrato. Bom, é um baita contrato, Fernando. Bom dia para você e aos nossos telespectadores. A Superbet prometeu um novo CT para o clube e mais de R$1 bilhão até 2030. O São Paulo anunciou seu novo contrato com seu patrocinador. Vamos ver. O tricolor anunciou a renovação do seu contrato com a casa de apostas Superbet até o fim de 2030, ano que o clube completa 100 anos. Os valores podem chegar a R$1 bilhão, mas essa não é a única e a principal novidade. Entre as propriedades que a Superbet vai ter direito de explorar no seu novo contrato com São Paulo está o CT da Barra Funda, local utilizado pelo tricolor para treinos e concentração para os jogos, que passará a se chamar Superbet. Com o novo contrato, a casa de apostas também vai estampar sua marca no avião do clube, que leva os jogadores para as partidas fora de casa. O novo contrato de patrocínio entre São Paulo e Superbet aumentou a relação anterior, que era válido até o fim de 2026. O clube paulista tem trabalhado para fechar contratos longos até o ano do centenário do clube. Até aqui, o tricolor já tem pouco mais de R$2 bilhões em receitas fixas garantidas até o fim de 2030. Já contando com um novo vínculo da casa de apostas. E hoje tem jogo pela Libertadores e Sul-Americana, competições que são sempre uma caixinha de surpresas, né, Felipe? Conta pra gente quem joga hoje. É isso mesmo, Fernando. Na Copa Libertadores, o Botafogo recebe no Newton Santos o Carabobo às 19 horas. E o Fogão vai entrar em campo sem duas peças fundamentais para o time. O zagueiro Bastos, que está com uma lesão no joelho, e o atacante Igor Jesus, que foi suspenso por ter sido expulso contra a Universidade de Chile. Já na Copa Sul-Americana, às 19 horas, o Grêmio recebe o Atlético Grau em casa. O tricolor gaúcho não poderá contar com o atacante Amuzu, que sofreu uma concussão no último jogo. Já às 9h30, a bola rola para duas partidas simultâneas. Vasco da Gama versus Porto Cabello e América de Cali versus o Corinthians. O Gigante da Colina vai jogar em São Januário e esse será o primeiro confronto entre as duas equipes na história. Já o Timão vai jogar fora de casa com desfalques importantes no elenco. O atacante Memphis Depay e o meia Igor Coronado não viajam para a Colômbia, o que aumenta a lista de ausência do time, que já contava com o goleiro Hugo Souza, o meia Rodrigo Garro e o lateral esquerdo Angeleri e o zagueiro Gustavo Henrique, todos de fora por lesões. Bom, Fernando, eu fico por aqui. Essas são as notícias do esporte de hoje. É com você. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas informações e até mais. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer o estado mais jovem do Brasil, Tocantins. Localizado na região norte do Brasil, Tocantins é conhecido por sua rica biodiversidade, paisagens naturais deslumbrantes e uma cultura vibrante. O estado é caracterizado por uma variedade de ecossistemas, incluindo cerrados, rios e lagos, sendo o Parque Nacional do Jalapão uma de suas principais atrações. E como é feito todos os dias, nós vamos agora com uma câmera ao vivo de Palmas. Por lá, os termômetros marcam máxima de 29 e a mínima de 23 graus. Culturalmente, Tocantins é rico em tradições, com influências indígenas, africanas e portuguesas. Festivais, danças folclóricas e a culinária típica, que inclui pratos como o arroz com pequi e a carne de sol, são parte importante da identidade tocantinense. Com uma economia em crescimento, o Tocantins se destaca da agropecuária, na produção de grãos e na exploração de recursos naturais. A combinação de belezas naturais, cultura rica e desenvolvimento econômico faz de Tocantins um lugar único e atraente para visitantes e moradores. E com essas belas imagens, eu encerro o jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, ótima terça-feira e até mais!